O que fazer com os antigos aparelhos de telefone, os computadores, as impressoras, geladeiras, enfim, todo o aparato que nos ajuda nas tarefas do dia a dia na hora que nós temos que substituí-los? É isso que nós vamos ver no programa de hoje. Vamos descobrir como lidar com o nosso lixo tecnológico. E se você ainda não comprou uma televisão nova, não descarte essa sua antes de assistir ao nosso programa. O Globo Ecologia começa agora. Eu tenho aqui, entre outras coisas, um computador velho com um monitor, uma caixa de som, um teclado, alguns telefones celulares com as baterias. Um investimento alto que eu fiz na época. Esses aparelhos foram muito úteis lá em casa, só que agora não estão mais funcionando ou saíram de linha sem peças de reposição. O computador, por exemplo, não atende às novas tecnologias de mercado. Está ultrapassado. Agora eu pergunto, o que eu vou fazer com todos esses produtos? Colocar no lixo comum eu não vou, porque eu sei que esse material é muito poluente e precisa ser tratado de forma separada. Mas eu também, como consumidor, não sei que caminho tomar para resolver esse meu impasse. Hoje eu decidi que eu vou dar um destino seguro para essa parafernália. E a Fátima vai me ajudar. Aqui em Paulínia, na região metropolitana de Campinas, em São Paulo, Max, eu encontrei uma empresa especializada em desmontar e separar esses equipamentos. É a primeira etapa para transformar esses produtos novamente em matéria-prima. Parte do material que chega aqui fica armazenada nesses contêineres de aço. É o caso de microcomputadores, toners e cartuchos de tinta que contêm substâncias tóxicas. Uma medida de segurança para evitar a contaminação do ambiente. A empresa faz parte de um ramo que vem crescendo na última década, a logística reversa. São as atividades que seguem o sentido inverso da produção comum. Partem do que normalmente é o destino final de um produto, o consumidor, e seguem de volta à origem, a indústria. No Brasil já existem quase 200 empresas atuando no setor. As duas metas principais desse segmento são o reaproveitamento das matérias-primas contidas nas mercadorias descartadas e a destinação segura de resíduos complexos. A nova filosofia é de que a vida de um produto não termina com sua entrega ao cliente. Com isso, o que antes era considerado sem utilidade deixou de ser tratado como lixo. O acúmulo de resíduos tecnológicos é o resultado de um constante processo de inovação que encurtou o prazo de renovação dos equipamentos nas casas e nas empresas. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, em 2008 o setor faturou 123 bilhões de reais, com um crescimento de 11% em relação a 2007. Só a produção de computadores pessoais para o mercado brasileiro foi de 12 milhões de unidades. E quanto maior o consumo, maior a produção de lixo. Veja o exemplo das pilhas. A cada mês são descartadas 200 toneladas no país. A empresa de manufatura reversa de Paulínia recebe mensalmente 300 toneladas de aparelhos e acessórios. Os equipamentos eletrônicos são trazidos para essa sala. O trabalho dos funcionários deste setor é o contrário de uma linha de produção convencional de fábrica. A função deles é desmontar os produtos, peça por peça, separando cada item que será reprocessado. O objetivo é chegar o mais perto possível dos componentes originais da mercadoria. Por isso, a rotina é minuciosa. Cada item para um lado. Plástico, metal, circuitos integrados, elementos metálicos. Até mesmo os resíduos da tinta em pó contida nos toners das impressoras passam por um processo de aspiração e são reaproveitados. A maior parte desse material é enviada por 50 fábricas de todo o país. As empresas hoje nos usam porque a gente chama de retorno de garantia. O que é isso? Você recebeu um celular na sua casa. Você ligou, ele não funciona. Quando retorna para a empresa e ele não tem conserto, eles mandam diretamente para a gente fazer a destruição. A outra forma de manufatura que existe é a manufatura reversa de pós-consumo. A sua televisão quebrou. O que você faz com ela? Você destina para empresas de manufatura reversa.
Esse destino você faz através de centros de recolhimento em diversas cidades do Brasil. Você entrega nessas lojas, onde você paga uma taxa para destruição e envio desse material, que são consolidados e destruídos. Quer dizer que já existem lugares que recebem esses equipamentos que não funcionam mais? Pois é, Max, aí no Rio de Janeiro já existe essa opção sim. Na verdade, os postos de coleta, por enquanto, estão concentrados nas principais capitais do país. E o consumidor tem que pagar por esse serviço. Essa é uma iniciativa muito recente, Max. Por exemplo, mais de 90% desse material ainda vem das indústrias. É que até há pouquíssimo tempo, a logística reversa não incluía o público em geral. Era voltada exclusivamente para as fábricas, recebendo os equipamentos que saíam de linha ou eram devolvidos para assistência técnica por defeito na garantia. Na Europa, esse processo já está bem mais desenvolvido. Na Alemanha, por exemplo, existem dias determinados para descarte e coleta do material. A sociedade inteira participa, inclusive os fabricantes, e os consumidores não pagam nada por isso. Agora vamos ver como isso acontece no Brasil. Hoje eu vou bater um papo com o professor Paulo Roberto Leite, que é presidente do Conselho de Logística Reversa do Brasil. Ele vai tentar me ajudar a solucionar o meu problema com o meu lixo tecnológico. Professor Paulo, qual que é o momento que o Brasil se encontra com relação à logística reversa? Do lado do pós-consumo, da logística reversa pós-consumo, eu diria que nós estamos ainda engatinhando e eu diria menos do que engatinhando no Brasil. Não temos coleta seletiva, não temos sistemas organizados, não temos legislações que afetem a todos os elos. Como é que funciona a legislação nesse setor? Existe uma legislação que está há 15 anos no Congresso e ela foi modificada mais recentemente para efeito de adaptá-la melhor às condições brasileiras. É a legislação do Política Nacional dos Resíduos Sólidos do Brasil. Ela já faz menção à logística reversa nos diversos capítulos e é uma espécie de um guarda-chuva legislativo para dar regras gerais. É uma espécie de constituição para o setor. E depois cada um dos setores tem que se enquadrar um pouco em cada uma dessas condições. Então, a legislação boa para o retorno e que realmente é eficiente será uma legislação que leva em consideração desde o fabricante, passando pelo distribuidor, passando pelo varejo e passando pelo consumidor. Todos têm que ter uma certa responsabilidade para que realmente a cadeia reversa, a logística reversa, realmente funcione. Qualquer um desses elos que não esteja comprometido, realmente você vai ter dificuldade, porque daí a cadeia não se fecha. Além do volume gigantesco de resíduos gerados, o custo ambiental da produção de eletroeletrônicos também inclui o gasto com recursos naturais e energia. Um estudo divulgado pela Organização das Nações Unidas revela que para cada computador fabricado, o consumo de substâncias químicas e combustíveis fósseis é equivalente a 10 vezes o peso do produto. Por isso, a preocupação com o setor já ultrapassa os cuidados com a destinação correta do lixo tecnológico. É preciso também usar materiais menos agressivos ao ambiente e reduzir o consumo de recursos naturais e energia. É o que está acontecendo com o Programa de Eficiência Energética.